Olá, povo de Deus, domingo da Páscoa, 17 de abril de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos dos Apóstolos 10, 34a, 37 a 43, Colossenses 3, de 1 a 4 e João 20, de 1 a 9. Com esse domingo da ressurreição, começamos o tempo pascal, onde teremos sempre como primeira leitura um trecho dos Atos dos Apóstolos, que são o segundo volume do evangelista chamado Lucas. Hoje ouvimos a parte central da pregação missionária de Pedro diante do centurião Cornélio. Até então, Pedro visitava somente as comunidades judeu-cristãs. Um judeu não entrava numa casa de um pagão para não ficar impuro. Mas uma visão mostrou a Pedro que não devia fazer distinção de pessoas, desmascarando as injustiças que se cometiam com a lei do puro e impuro. Impelido pelo Espírito, Pedro aceitou o convite de Cornélio, pagão romano, mas piedoso e temente a Deus, que residia em Cesareia Marítima, e queria ouvi-lo com seus parentes e amigos mais íntimos. Pedro entende que todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados e, portanto, a salvação. Dessa forma, fica sem efeito a lei do puro e do impuro, que levava os judeus a discriminarem os pagãos. Pedro recebeu em revelação que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça, lhe é agradável. Colossenses 3, de 1 a 4. Nossos 4 versículos de hoje da carta aos Colossenses, Paulo, ou um dos seus discípulos, recapitula toda a criação na perspectiva da ressurreição que glorifica a totalidade da criação. Nosso trecho de hoje deixa claro que a salvação já aconteceu pela obra de Cristo e não vem pelos elementos deste mundo, porque já fomos ressuscitados com Cristo. Já estamos mortos para o pecado, mas esta verdade expressa pelo sacramento do batismo ainda está escondida e precisa ser vivida no dia a dia. Esforçar-se para alcançar as coisas do alto significa procurar a vida nova revelada em Jesus Cristo, em oposição ao mundo antigo dominado pela imperfeição. O mistério da união com Cristo glorificado se projeta nas coordenadas de espaço e tempo, terrestre, celeste, presente, futuro. Cristo glorificado vive em nós, vossa vida, e nós por ele. Como Cristo está agora escondido, invisível, embora possa ser experimentado, também nossa vida com ele está escondida. Quando ele se manifestar na glória nos fins dos tempos, também se manifestará a nossa vida glorificada. João 20, de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato,
Eles ainda não tinham compreendido a escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Apenas algumas palavras de contextualização do quarto evangelho, escrito em 90 a 100 depois de Cristo. Sua narrativa é bem diferente dos evangelhos. Ele apresenta algumas características próximas dos evangelhos apócrifos, que não foram considerados como inspirados. Segundo os biblistas, o Evangelho de João foi escrito em várias etapas e por vários autores. Primeiramente, usava-se uma coleção sobre os sinais, 7 ao todo, e um relato da paixão. Depois, um autor acrescentou longos discursos teológicos sobre a preexistência do Verbo. E, por último, uma redação das comunidades escreve acréscimos posteriores, como João 21, João de 15 a 17, partes de João 10 e todas as referências sobre o discípulo amado, um discípulo ideal ou uma autoridade na origem da comunidade. A atribuição do evangelho ao apóstolo João, filho de Zebedeu, é tradicional, mas muito contestada hoje, porque o evangelho não apresenta nada da transfiguração, da oração no Jardim das Oliveiras ou das outras situações onde João estava presente. Portanto, podemos só afirmar que o quarto evangelho foi concluído por discípulos anônimos do discípulo amado, e cujo nome também não se sabe. Nosso trecho de hoje começa com a expressão do primeiro dia da semana, uma alusão ao primeiro dia da criação, indicando que, com a ressurreição de Cristo, a criação inteira é restaurada nele. Tal restauração começa com as mulheres, simbolizada em Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos, primeira testemunha da ressurreição. Porém, o versículo que diz, tirar o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram, deixa entender pelo plural que havia outras mulheres com Madalena, para testemunharem que o depoimento de Madalena estava correto. Pedro e o discípulo amado saíram correndo até o túmulo. O discípulo amado chega antes, mas aguarda Pedro, que entra no túmulo, vê as faixas de linho no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus enrolado e posto à parte, separadamente. Alguns dizem que o discípulo amado chegou primeiro porque a comunidade quis destacar que seu amor o fez correr mais depressa. O pano enrolado significa que não houve roubo do corpo, que o ressuscitado teve o cuidado de colocá-lo à parte. O sepulcro vazio é sinal, não prova, pois pode significar outras coisas, remoção, transladação. Mas os lençóis separados reforçam o sinal do túmulo como lugar da ressurreição. E ainda nosso texto diz que o discípulo amado, entrando no túmulo depois de Pedro, viu e acreditou. Tudo está de acordo com a lei que diz que testemunho de um fato tem de ser pelo menos duas pessoas. Aí estão Pedro e o discípulo amado. O testemunho das mulheres não era levado em conta. Na corrida dos dois discípulos, o amado, impulsionado pelo amor, correu mais depressa e é o primeiro a crer. O sepulcro, os lençóis e o sudário são sinais da morte que Jesus já deixou para trás. Na ausência, o discípulo amado descobre uma realidade nova. Quem se sente amado por Jesus e o ama também, acredita mesmo sem ter visto ressuscitado ainda. E o nosso texto ainda salienta que eles não estavam aptos para entender bem as Escrituras que falavam da ressurreição.
Isso é claro, pois eram simples camponeses da Galiléia. Somente à medida que os anos passam e eles fazem a experiência do ressuscitado no dia a dia, compreenderão. Apesar deste episódio da corrida dos 2 discípulos ao túmulo, quem de fato permaneceu por lá foi Madalena, que tinha visto a pedra do túmulo removida. Se Pedro foi o primeiro a ver o túmulo vazio entrando, o discípulo amado o primeiro a crer, Madalena foi a primeira a fazer a experiência do ressuscitado. Por isso ela pôde, assumindo o mandato do Senhor, ir aos discípulos dizer: eu vi o Senhor. Somos nós hoje as testemunhas do Cristo ressuscitado que continua caminhando no meio de nós, sobretudo na pessoa dos nossos irmãos mais pobres e simples. Quem crê no Jesus adorado no ostensório ou na hóstia consagrada, mas não aceita que ele está presente nos pobres, corre o risco de receber de Jesus um ai de vós bem forte, pois todas as vezes que negamos sua presença nos pequeninos, é a ele que negamos mesmo, diretamente. Que a força da ressurreição seja a nossa força. Um beijo no seu coração.